Quem assistiu o primeiro tutorial de penteado em cliente aqui no canal viu o penteado maravilhoso que eu fiz na minha amiga Mari. E agora eu vou mostrar pra vocês a maquiagem incrível que eu fiz nela como convidada de casamento. E já pega aí a inspiração que a make ficou mara. Oi, minhas lindas e meus lindos, bora começar esse tutorial. Comecei pela preparação da pele, como sempre, aplicando o tônico da Payot, que é multifuncional, serve para todo tipo de pele. Ali na região central, a Mari, ela apresenta mais poros abertos, então eu aproveitei para poder aplicar esse tônico. E depois da pele já tá sequinha, vim com o hidratante da Make More, que é ideal para todo tipo de pele. Apliquei ali, dividi nos 5 pontos do rosto e fui espalhando com o pincel língua de gato. Comecei ali na região da testa e depois fui espalhando por todas as outras regiões, lembrando ali de aplicar bem embaixo ali dos olhos, também da área dos olhos, para hidratar, para não craquelar. E como a gente tá falando de hidratação, hidratei também os lábios com o Carmex, o meu balme de lábios queridinho. Ele é maravilhoso, super potente, ainda mais nesse frio que tava fazendo esse dia. Enquanto os hidratantes vão agindo, já fui ali ganhando tempo, corrigindo a sobrancelha dela. Corrigi, gente, com a pastinha da Suelen Makeup SM16, que é um tom acinzentado maravilhoso. Fiz ali nas duas sobrancelhas só para poder realmente realçar o desenho da sobrancelha sem marcar. E aí eu já comecei nos olhos com o meu corretivo Canelle da Maquier. Eu fui recortando ali bem rente a sobrancelha dela e também apliquei esse corretivo em toda a pálpebra. Para quê? Para já preparar a pálpebra para receber as sombras, né? Eu preciso umedecer a pálpebra e até ali clarear um pouquinho mais para que toda sombra que eu colocar ali fixe bem e fique ainda mais realçada em relação à cor. Fui espalhando tudo ali usando um pincel língua de gato, que é ideal para poder fazer esse recorte e espalhar o corretivo. E também tirei o excesso com a minha esponjinha Sister Blend da Mari Saad, que é maravilhosa, é pequenininha, encaixa bem ali no olho. E, gente, eu comecei o primeiro tom com essa paletinha Mystic Glow da Ruby Rose. Por incrível que pareça, é uma paleta super baratinha, mas eu amo usar esse marronzinho para começar o esfumado. Onde que eu aplico ele? Bem ali rente à sobrancelha e finalzinho dos olhos, tá? É o primeiro acabamento que eu tô fazendo e, assim, diferencia demais a qualidade da sombra. Fiz no outro olho também, vocês já podem perceber que é meio que essa sombra já delimita ali o côncavo, né, da Mari, porque ela tem um côncavo bem realçado. Com a paletinha da Nina Secrets, peguei esse tom de marrom um pouquinho mais escuro e bem quente. Eu tenho amado utilizar esse tom quando a cliente não quer algo muito pesado, sabe? A Mari me pediu uma maquiagem que fosse bonita, que tivesse um toque de brilho, mas que não fosse exagerada. E aí eu gosto demais de usar esse tom. E olha só como que ele mescla com o primeiro marrom e olha como que fica uma tonalidade bonita, né? E apliquei ali do cantinho dos olhos até a metade do olho dela. No cantinho do olho, eu peguei essa sombra neve da Nath Capello, que é bem branquinha, com um pincel bem fofão, apliquei ali no cantinho dos olhos já esfumando. E essa sombra, gente, não precisa pegar muitas vezes, porque ela é muito pigmentada, então é super fácil de aplicar e de esfumar. Olha só, poucos toquezinhos eu já fiz ali o efeito que eu queria. E agora a cereja do bolo, o nosso toque de brilho nessa sombra. Fiz ali o fundo de brilho com essa sombra prensada da Nina Secrets, que ela tem um tom mais rosado, só que o brilho que sobressaiu aí pra Mari foi uma tonalidade diferente. Eu acabei utilizando os pigmentos da Nairana, que eu adquiri recentemente e assim, já são um diferencial pra mim, gente. Usei essa pastinha da Ana Paula Marçal pra umedecer, pra ser a colinha. Então, com o meu pincel pequeno do Orfiber, eu fui ali aplicando em cima dessa sombra cintilante que eu tinha aplicado, né? Apliquei essa colinha pra umedecer toda essa região. E com um pincel fofão, gente, eu vim com esse pigmento maravilhoso da Nairana. Olhem só a potência desse brilho. E olha que isso é uma gravação e vocês já estão tendo noção da intensidade, né? Esses pigmentos são diferenciados, são maravilhosos. E eu fiz ali uma misturinha, na verdade, não foi só um pigmento que eu utilizei, não. Eu utilizei um prata e um rosé. E ficou uma mistura perfeita. A
Mari amou o resultado final. Então eu sempre aplico ali um produto para umedecer, né? E para fixar bem esse pigmento, que é uma partícula bem fininha, mas se a pálpebra estiver seca, ele não vai fixar e não vai durar. Aí vim com um delineado com a ponta bem fininha, um delineado líquido mesmo, e só fiz ali um delineado não tão grossinho, bem rente à raiz dos cílios dela. Não puxei o gatinho porque eu acho que não cabia, sabe? Eu acho que ia ficar muita informação. E ali fiz o delineado. Apliquei máscara de cílios para já preparar para o cílio postiço, só mesmo para poder tirar algum pigmento, alguma sombra que tenha caído em cima dos cílios. Sempre tiro o excesso. E esse foi o cílio que ela escolheu, gente. Um cílio crescente, que é curtinho no cantinho dos olhos e maior, né, mais compridinho no final, que dá um efeito gatinho. E fui aplicando. É um cílio intermediário. É um cílio que não é nem tão discreto nem tão volumoso. E agora, gente, como eu já acabei a parte dos olhos, eu apliquei ali o primer, focando bem na região central, onde a Mari tem mais poros abertos, e eu dou batidinha para esse primer ele fixar bem nessa região e cumprir o papel dele. E de misturinha de base, gente, eu usei esses 2 tons da Pausa para Feminices, misturei ali na plaquinha para ficar um tom bem uniforme e comecei fazendo o recorte da sobrancelha. Eu sempre aplico área por área, tá? Para dar acabamento. E quando uma área já tá bem finalizada, aí sim que eu passo a aplicação para uma outra região, tá? Esse é um detalhe muito simples, mas faz muita diferença na hora da maquiagem, na hora de refinar o acabamento. Então fui ali fazendo com muito cuidado, recortando a sobrancelha dela para não estragar o desenho que eu já tinha feito. E para fazer o acabamento, para tirar excesso e espalhar bem essa base, eu vou dando batidinhas com a esponjinha úmida, tá? Aí, como eu já terminei a testa, já fui ali para outra região. E eu uso o meu pincel língua de gato pequenininho, só para poder aplicar a base mesmo, sabe? Espalhar, gente, eu sempre espalho com a esponjinha. Eu não consigo mais espalhar base com pincel, vocês acreditam? Depois de ter feito toda essa cobertura na pele, eu já vim ali com pupinha da Suelen Makeup, que é o contorno assim, que eu amo, já uso há muitos anos, e é um tom maravilhoso que combina com vários tons de pele e ficou perfeito para Mari. Ali eu não precisei usar muito produto, justamente porque a pele dela é mais clarinha e ela não queria uma proposta muito pesada. Depois de ter contornado ali o centro do rosto dela, eu fui fazendo um acabamento, né? O famoso contorno ali no nariz, para poder criar ainda mais uma harmonia. Ela gosta desse acabamento, então eu fui fazendo ali com muito cuidado para não deixar marcado, para deixar bem certinho o narizinho dela. E depois do contorno, gente, eu já vim com o blush. O blush cremoso da Mari Saad, que eu amo também. Nossa, é um produtinho que eu não fico sem. E com o pincelzinho A29 fui ali dando batidinhas, varrendo bem ali, encontrando com o contorno para ficar um acabamento bem bonito, sabe? Para poder alongar um pouquinho mais o rosto dela. Então, assim, dá uma harmonia, um contraste bem bonito. Iluminador, gente, fomos de engote, né? Porque a gente queria brilhar. O iluminador eu apliquei com muito cuidado, porque o engote ele é muito exagerado, né, gente? Então tem que ir de pouquinho em pouquinho para ele não estourar, para ele não ficar exagerado demais. Então fui ali fazendo bem no alto desse ossinho do rosto dela, para poder ficar um acabamento bem bonito. E, gente, para selar eu utilizei o pozinho da Nairana, que é maravilhoso também, é muito fino. Ele não adiciona muita cor. Como a pele da Mari é bem clarinha, super combinou, ficou perfeito. Fui aplicando ali com a esponjinha mesmo da Mari Saad, fui fazendo o recorte nas regiões que ainda não tinham sido seladas. E com muito cuidado fui fazendo esse acabamento, porque a parte da selagem, gente, ela vai garantir durabilidade para a maquiagem, né? Então, eu precisava, além de dar um acabamento bonito, de criar uma durabilidade para o acabamento dessa maquiagem da Mari, né? E fui dando batidinhas e tudo. Depois de aplicar o pó no rosto todo, eu fui tirando ali com um pincel maior, tirando todo o excesso do pó com um outro pó com uma tonalidade um pouco mais amarelinha, para não correr o risco de clarear muito o rosto, sabe? Então eu tenho feito essa jogada de misturar tons de pó
na hora que eu vou retirar ali o excesso, justamente para não estourar na foto, para não ficar com a pele um pouquinho mais clara. E na reta final dessa maquiagem, ali embaixo dos olhos, eu optei por aplicar um lápis nude na linha d'água para poder abrir mais o olhar dela, para ficar algo mais clean. Apliquei o lápis nude NC15 da MAC e embaixo, gente, eu usei o marronzinho mais escuro que eu usei na parte de cima e esfumei ali um pouquinho mais grosso, sabe? Somente com essa cor já fez já deu um acabamento, já valorizou bastante os olhos dela. E fui fazendo esse acabamento para não deixar marcado, para deixar bem esfumado. Utilizei um pincel de precisão no formato lápis, que é perfeito, encaixa bem direitinho. Depois de ter feito esse esfumado, eu venho ali com a máscara só para poder dar um acabamento mesmo, para enriquecer. Apliquei o batom avelã da Eudora nos lábios e ela amou essa tonalidade. E, gente, foi essa a proposta de maquiagem para convidada de casamento, mas com certeza se você for madrinha, já pega essa inspiração porque você vai arrasar. A Mari ficou linda, eu sou suspeita de falar. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!